Joel. Dados de orientação para Joel. Conteúdo. Uma praga de gafanhotos devastadora estabelece o palco para uma convocação dupla ao arrependimento, ao que Deus responde com promessa de misericórdia e derramamento do Espírito, com um dia de juízo sobre as nações. Profeta Joel, desconhecido fora desse contexto, sua preocupação com Judá e Jerusalém, 2:23, 32, 3:1, sugere que ele era do Reino do Sul. Data da atividade profética incerta, talvez perto de 590 a.C., mas possivelmente depois de 500 a.C. ênfases: o dia iminente de Javé, um dia de juízo e de salvação. Javé castiga aqueles que ama, e esse castigo chama o seu povo ao arrependimento. O Deus de Israel mantém a sua aliança ao demonstrar misericórdia por seu povo. Javé é soberano sobre todas as nações e julgará os que não demonstraram misericórdia por seu povo. Visão geral de Joel. Joel centraliza muito em sua mensagem no conceito de o dia do Senhor. 4 cenas recontram este dia decisivo, cada uma delas tendo 2 partes. O capítulo 1 descreve o desastre imediato, uma praga de gafanhotos devastadora, 1:2-12, que leva a um chamado por arrependimento e oração nacional por causa da severidade da praga, 1:13-20. Na segunda cena, 2:1-17, tudo isso é repetido, mas agora a praga é comparada ou talvez implicitamente identificada como um exército que tem Javé a liderá-lo, acompanhado por sinais cósmicos. Capítulo 2, 10, 11. E a convocação ao arrependimento está baseada no caráter de Javé. Capítulo 2, 12-17. Essa metáfora ampliada leva ao retrato apresentado na primeira cena, uma dimensão adiante, e provavelmente se refere aos juízos divinos futuros e iminentes sobre Israel e as nações. Pode ser, de fato, que gafanhotos sirva de um tipo de codinome para os exércitos babilônicos que invadiram Judá em 598 a.C. Terceira cena, capítulo 2, versículos 18-32. Oferece resposta divina. Primeiro, a questão imediata da praga de gafanhotos, restauração, os anos que os gafanhotos destruíram, 2:25. Por meio do retorno da fartura agrícola, 2:18-27. Segundo, com uma promessa especial da nova era do Espírito apontando para um futuro glorioso para o povo de Deus, 2:28-32. A cena final. O capítulo 3 retrata a segunda resposta divina ao trazer juízo contra as nações, 3:1-16, na forma de uma grande batalha, ou no Vale de Josafá, cujo nome significa Javé julga, tem julgado. Essa cena termina com uma imagem das bênçãos extraordinárias de Deus sobre o seu povo, agora perdoado e purificado, 3:17-21. Conselho específico para a leitura de Joel. Joel não nos oferece data nem marcos históricos identificáveis ou específicos. Isso torna a leitura um pouco mais difícil em que outros casos, visto que entender os tempos de um profeta
é muito útil para a compreensão de sua mensagem. Veja a introdução aos livros dos profetas, página 127. O exército do que vem do norte, 2:20. Se refere provavelmente aos gafanhotos em seu primeiro exemplo, mas então, metaforicamente, ao familiar pavor diante de exércitos invasores vindo do norte. Jeremias 4:6, referindo-se à Babilônia, veja Ezequiel 38, 15, 39 e 2. Mas nada mais se sabe acerca disso. Ainda mais surpreendente é o fato de que, em um livro do qual chamados ao arrependimento ocupam um lugar central, quase não há menção aos pecados responsáveis pelos desastres imediatos ou iminente. De fato, as nações serão julgadas por dividirem por a terra de Javé e por liderarem de modo traiçoeiro com o seu povo. Mas os pecados de Judá e de Jerusalém parecem ser principalmente de complacência, e a convocação toma a forma de um aviso aos bebedores de vinho. 2:5. O profeta parece assumir que o povo sabe bem em que aspectos transgrediu a aliança com seu Deus, mas os leitores posteriores conseguem apenas supor. No cerne da mensagem de Joel está o dia do Senhor, conceito usado pelos profetas por algum tempo antes de Joel entrasse em cena. Veja Amós 5, 18 ao 20, Isaías 2, 12 ao 18, 3, 7, 18, o capítulo 11, versículo 10 e 11, Jeremias 30, versículos 7 e 8, Sofonias, capítulo 1, versículo 7 a 2. Sua primeira menção em Amós indica que Israel tinha uma visão otimista desse dia, o dia futuro quando Deus viria em seu auxílio, pois Israel era propriedade divina. Amós contrariou esse entendimento porque a deslealdade de Israel, aliança, gerou inimizade contra Javé, e os pensamentos de Amós foi seguido por todos os outros profetas, incluindo em especial Sofonias. Depois Isaías e Jeremias explicam isso de duas maneiras. Um dia de juízo sobre aqueles cujos pecados o merecem, mas seguindo de um dia de salvação para remanescentes reunidos de Deus. Ao ler Joel, você verá que ele se encaixa nesse padrão de descrição. Para ele, a praga de gafanhotos desencadeia o dia de Deus como um julgamento sobre Judá e Jerusalém. Mas sua consumação claramente está em um grande evento escatológico, futuro de juízo sobre as nações, finalmente, de restauração total do povo de Deus. Você também deve notar, enquanto lê, que, embora Joel não o mencione como tal, pressupõe um relacionamento pactual de Javé com o seu povo. Todo momento, gafanhotos e seca são parte das maldições pela desobediência e aliança. Deuteronômio 28, 22, 38 e 42. Assim como a dispersão de Israel entre as nações, veja, Deuteronômio 28, 64, chamado ao arrependimento como caminho para a restauração futura, é profundamente pactual, assim como a ideia do castigo divino ao povo que Deus ama. Deuteronômio 30, 1-10, compare, rasguem o coração e não as vestes. Joel com Deuteronômio 32-6.
Note também que o apelo ao caráter de Deus, Joel 2:13, é uma repetição da linguagem do Êxodo 34:6. O momento de renovação da aliança. O engajamento divino na guerra santa. Joel capítulo 2, versículo 10, 11. Capítulo 3, versículo 9 a 11. É também parte desse tema. Uma caminhada por Joel. Capítulo 1, versículo 1. Título. Em contraste com Oséias, o título de Joel é sucinto, sem fornecer nenhuma informação sobre quem ele é ou sobre quando viveu. Capítulo 1, versículos 2 a 12. A cena 1a. A praga de gafanhotos. Observe como as palavras ouçam isto, versículo 2, de Joel, capítulo 1, versículo 2, são o princípio do seu chamado, de seu grito de alerta, capítulo 1, versículo 5, para lamento e arrependimento. Há uma nação que não presta muito mais atenção aos seus próprios caminhos do que os bêbados fariam, 1:5. Salienta-se quase sempre que a descrição da praga nos versículos 6 a 12 é dolorosamente precisa. Note como as bênçãos prometidas em 2:18 a 27 respondem de forma direta a essa cena. 1:13 ao 20. Cena 1b. Uma convocação ao arrependimento. Essa praga não somente destruiria o povo economicamente por anos, como também o sistema sacrificial entraria em colapso quando não restasse mais nada a ser sacrificado. Por consequente, o foco do primeiro chamado ao arrependimento concentra-se nos sacerdotes, 1:13 e 14. O restante da convocação repete a causa do prato, 1:15 ao 18, segundo da própria oração de Joel, a mesma linha de raciocínio, 1:19 ao 20. 2:1 a 11, cena 2a, o exército invasor divino. Note que essa segunda descrição da praga retrata os gafanhotos como algo situado no futuro. Ela virá contra o povo de Deus como um exército vasto, liderado pelo próprio Deus. A guerra santa se volta contra Israel. Talvez haja um pouco de ironia aqui, visto que Israel espera de Deus que Deus venha em seu favor, acompanhado de querubins alados. Salmos 18:10, Ezequiel 10:1 a 20. Mas, do contrário, ele vem com as criaturas aladas de destruição. Capítulo 2, versículos 12 a 17. Cena 2b, a convocação ao arrependimento. A segunda convocação ao arrependimento é um dos momentos mais memoráveis do Antigo Testamento. Note especialmente os ecos de Deuteronômio 31 a 6. Jejuar, vestir-se de pano e cobrir-se de cinza, nada significa se não houver nenhum rasgar de coração. Aí também em Joel 2:13 você encontra a base para tal arrependimento. Deus é gracioso e compassivo. 2:18 ao 27. Cena 3a. A resposta de Deus, a promessa de abundância. Observe como uma boa parte dessa cena corresponde à praga descrita em 1:2 a 12 e corresponde ao suposto arrependimento em 2:12 a 17. O exército do gafanhoto é empurrado para os dois mares, 2:20, e a abundância é restaurada. Mas o alvo final é o louvor a Javé e a supressão da vergonha do povo, 2:26 a 27. 2:28 a 32. Cena 3b. A resposta de Deus. A promessa do Espírito. Uma parte da restauração futura será o cumprimento do anseio de Moisés de que todo o povo de Deus fosse profeta. Números 11:29. Note como a lista dos que vão profetizar cobre todo o aspecto da ordem social, incluindo as filhas dos mais nobres na escala, as servas. Veja também que isso pertence ao futuro escatológico, acompanhado de sinais cósmicos. Antes da expressão final
do dia do Senhor, quando a salvação é para todos os que clamam pelo nome de Javé. 3, 1 a 16a, cena 4a, resposta de Deus, juízo final das nações. Assim como 3a corresponde a 1a, essa cena corresponde a 2a. Aqui você encontra um oráculo infortúnio mais típico. Veja e entende, página 233 e 234, em que tanto a natureza do juízo divino como as razões para ele são enunciadas. Note especificamente: para isso cumpre a promessa da guerra santa, em que Deus expulsaria todos os seus inimigos. 3:16b 21, cena 4b. A resposta de Deus, bênção futura do povo de Deus. Assim como em 2:28 a 32, esse retrato final é sobreposto com imagens de abundância escatológica. A generosa restauração da terra, 3:18a. Uma fonte que flui de Jerusalém, 3:18b. Ezequiel 47, 1 a 12. Apocalipse 22, 1 a 5. Os inimigos tradicionais de Israel eliminados para sempre, 3:19. Uma habitação eterna para Judá e Jerusalém, 3:20. E a eliminação total do pecado, 3:21. A base principal para isso é o retorno da presença de Deus, a Sião, 3:17, 21. Além de profetizar sobre o grande derramamento do Espírito de Deus, o livro de Joel está especialmente preocupado com grandes temas da história bíblica: o juízo divino sobre o pecado humano, a necessidade de arrependimento e a graça e misericórdia de Deus para que todo aquele que clamar seu nome seja salvo.